Bom dia, tudo bom? Como é que vocês estão? Bom, pessoal, eu tive uma reunião, acho que foi ontem, anteontem, não sei, em relação à cooperativa de leite de Teoflotone, mas aconteceu lá na TV Imigrantes, né? Emissora Imigrantes, daqui de Teoflotone. E a ideia central era o seguinte, era falar sobre os cotistas, o direito dos cotistas participar da Assembleia, falar que eles têm a estrutura lá funcionando, falar que tem pessoas utilizando a estrutura, pelo menos antigamente era a estrutura que eles utilizavam para supermercado, como se fosse uma instituição bancária, como se fosse uma instituição de crédito para o cooperado que entregava o leite, né? Lá por volta de 1980 para trás, né? E durou bastante tempo, salvo não me engano, até 2008, 7, 8, funcionava ainda os laticínios, né? O laticínio funcionava, que eu morava lá na zona rural dos Porfírios, aqui de Teipé. Eu tinha uma suinicultura, uns porquinhos lá da gente, né? A gente gostava de cuidar. Então eu pegava soro lá, eu e minha mãe, ia lá de carro na picapezinha, enchia a, a traseira dela com uns tambores, né? De 200 litros cada um, 250 litros cada um, e levava pra roça. Só que eu nunca não é preocupar, eu nunca me recordava que minha avó, meu avô, eles eram cotistas lá, né? Eles eram cotistas e a família toda tradicional da pecuária, da agricultura também, de Pavão, da região de Pavão, ali próximo a Carlos Chagas, né? Águas Formosas. Meu avô começou o trabalho dele, acho que não tinha nem estrada para chegar lá no Pavão, as fazendas lá. Eu não sei muito bem como é que ele chegou, da onde que meu avô é, assim, eu pergunto a alguns familiares, eles não, acho que foram morar lá também muito cedo, muito novo, dizendo eles que chegou lá de cavalo, né? Chegou lá na garupa de Muares, levando algumas coisas, e alguns nasceram lá, e na época não tinha comunicação, né? Era como se fosse nativo, indígena, nesse interior de Minas Gerais. Mas meu avô tinha muito acesso a outras regiões. Meu avô, não sei se era formado em alguma coisa, eu não sei se ele era graduado, eu sei que ele era um homem do campo, em regra, simples, talentoso para a época dele, né? Ele fazia comércio de gado, comércio de arrendamento naquela época, onde não existia comunicação, não existia telefone, aqui praticamente era inexistente nessa época dele, né? Não tinha água encanada, não tinha luz, as estradas, acho que era carreira, era viagem através de comitiva, né, para chegar aqui em Teoflotone, outras regiões, mas ele tinha acesso, por exemplo, ao estado de São Paulo, eu acho que a Bahia, e ele conseguia trazer gado selecionado de outras regiões para dentro da região de Pavão, né? E ele, eu acho que foi um dos precursores dessa cooperativa. Ele, minha avó, seus familiares ali irmãos, né? Que ele também tem irmãos, tem ainda, eu acho que os irmãos deles são vivos. Ele é falecido. E aí eu regressei para a cidade de Teoflotone e comecei a colocar algumas pautas, alguns pontos a ser trabalhado aqui na região
do Vale do Mucuri, Vale de Jequitinhonha, por ser advogado, por ser técnico em meio ambiente, técnico agropecuário, a gente encontra um escalabro, né, uma discrepância nas instituições que perseguem, em regra, o produtor rural, o homem do campo, nativo, né, da zona rural, do meio rural, de várias formas, de várias maneiras, coibindo eles através de multa, licenciamento, muito exacerbado, muita cobrança, até comércios agrícolas, né? Você vê uma fiscalização mais contundente, mas quando você depara que a cidade, o povo urbano, eles não fazem por merecer esse empenho da Polícia Militar Ambiental, do ICMBio, do IBAMA, na minha opinião, não fazem jus essa questão ser tão agressiva com o homem do campo, com a mulher do campo, com a família, com o ribeirinho, com o indígena, né, em alguns aspectos. A gente pode tratar de outra forma mais à frente. Eu acredito que eles primeiro têm que colocar um colírio nos olhos e olhar para a situação das suas ruas, dos seus bairros, lixo, poeira, poluição visual, fio de energia, de internet, assim, à torta, direita aí na rua, que isso não pode acontecer, né? Paisagismo horrível da cidade, que é uma poluição visual, isso desmotiva a consciência não só do empreendedorismo, mas da questão do planejamento urbano e da conscientização educacional da saúde pública, da questão do meio ambiente urbano, da climatização, da evitar a favelização das pessoas mais humildes, com projetos mais dignos, com ensinamentos sobre urbanização, sobre construção sustentável, com sustentabilidade, principalmente na parte visível, arquitetônica, né? Pode fazer vários projetos simples, mas viáveis, uma casa de pedra, como se fosse um chalé um pouquinho maior, em vez de fazer projeto habitacional, que parece uma mini senzalinha para os políticos. Pode utilizar madeira para fazer uma construção viável, porque eu já morei em casa de madeira, com tábua de eucalipto, e eu gostei, achei muito bom, coisa na roça, simples, a gente vai aprendendo, mas com pessoas com gabarito de arquitetura, de urbanização, com planejamento, perfeitamente fazer uma coisa mais nobre, muito mais elegante, do que deixar as pessoas de qualquer jeito, com casas só no tijolo, com casa só no bloco, casa sem esgoto, na pirambeira aí de qualquer jeito, nesse sentido. Então eu não faço assim, não tenho muito apreço pelos políticos urbanos e das instituições que perseguem quem é humilde, de conhecimento, porque estão afastados por próprio político que não dá acesso correto à informação para esse povo se precaver de algumas coisas, criar cautela, evitar dano ambiental, evitar contaminação do solo, evitar contaminação da sua água, do seu nascente, dos lençóis freáticos, evitar metais pesados na sua área, no corpo hídrico, nos rios, através da irrigação, bombeamento, motobombas, os motores em si, né? Etc. E isso aí também vale para
a família urbana. Então, voltando ao assunto da reunião e tal, um senhor chamado Roberto, lá da TV Imigrantes, do bairro Marajoara de Teoflotone, da Praça Lions, do Clube Lions, tem lá um memorial lá. Ele me falou para me conversar com um vereador. Eu tenho o meu número dele aqui, de telefone, um vereador. Aí ele falou comigo que o vereador tinha entrado com uma ação, algo nesse sentido, no Ministério Público, alguma coisa assim, em relação que o pessoal estava querendo leiloar uma área dos cooperados, da CLTO, né, Cooperativa de Leite, daqui da região de Teoflotone. E ele pediu para me conversar, ter acesso a esse vereador. Quando eu estive lá presencialmente, ele me deu um telefone, falou que já tinha fazendo esse trabalho e tal, em prol dos cooperados, do povo daqui de Teoflotone, do povo mineiro, da região, daqui de Vaz de Jequitinhonha, vai para o Mucuri todo, porque é muito pujante esse trabalho dos cooperados, da cooperativa de leite aqui. E aí eu saí falando que ia ligar, que ia conversar com esse senhor, com esse vereador. Mas a gente vai refletindo, a gente sabe como é que é o sistema político, em sua grande maioria, pelo menos, né? Eu falei com ele que eu gostaria de marcar a presença desse vereador na reunião, na filmagem, que eu daria o depoimento sobre algumas pessoas que estavam querendo ter acesso à informação contábil e da estrutura que ainda existe da cooperativa, que era dos pais, dos avós deles, e através de mim, como eu estou aqui, eles me conhecem, tive autorização deles para estar fazendo, ir atrás disso. E aí eu falei com ele, então vamos, o senhor convida esse senhor, esse vereador aí, daqui de Teoflotone, para estar na filmagem, na gravação, para a gente dar publicidade, para dar transparência ao povo que quer participar, não só dos cooperados, mas dos novos cooperados que poderiam surgir através dessa audiência que fosse publicada, né, por eles. E esse vereador estaria falando em que pé está a situação do trabalho dele, que daria credibilidade, daria publicidade, né? Ele ganharia talvez mais votos pelo seu empenho e dedicação em evitar uma perda de um bem maior, porque o patrimônio, pelo que eu vejo, o patrimônio da cooperativa é gigantesco. É gigantesco. Só a área lá onde que recebia o leite, não é possível que mais de 40 anos não fosse patrimônio dos cooperados, né? Desse pessoal, dessa estrutura. Se eu não estou enganado, ele falou que a questão que tem uma área do parque de exposição da Pampulha, daqui de Teoflotone, foi esse o objeto que o vereador tentou evitar. Acredito que fosse ou algo nesse sentido. Não posso falar tudo porque eu não gravei essa conversa, mas tem um telefone dele aqui e tal, do vereador, porque como é que eu ia ter acesso a esse telefone se não fosse através de uma pessoa, né? E eu falei para marcar esse nosso trabalho para fazer uma convocação aos cooperados, uma convocação dos novos possíveis cooperados para vir a gente fazer uma petição falando para o administrador lá, do presidente da cooperativa, que tudo indica que ele existe, porque as pessoas, comerciantes, estão utilizando a área do supermercado, a área, se eu não me engano, a área de depósito, a área que servia como crédito dos cooperados, que pegavam um vale, um ticket, em troca da captação de leite deles, né, por mês ou por semana, por quinzenal, não sei como é que funcionava, porque era muito criança na época, mas eu lembro de ir lá
acho que foi o primeiro, acho que foi o primeiro banco, primeiro, primeiro documento assim que eu vi na minha vida assim de financeiro. Eu acho que foi esse vale, essa pecúnia simples, robusta, porque eles desciam lá e faziam compras no supermercado da própria cooperativa. Então eu era muito criança, eu era muito jovem na época, mas eu lembro disso. E me chamou a atenção desde cedo para essas coisas, né, para esse trabalho. Então, a minha função é tentar resgatar essa memória e trazer para o nosso momento contemporâneo e buscar novos associados, novos cooperados para interagir e fazer uma força, uma limpeza essa estrutura. Junta todos 5, 10, 15 pessoas com vassoura, com rodo para limpar, se for preciso, e reativar até mesmo a questão do supermercado para os cooperados terem acesso à água limpa, uma água potável, mineral, para eles, ter acesso à cooperativa, uma alimentação de valor mais acessível, mais econômica, que vai ser até mesmo produtos deles, os cooperados podem entrar nessa receita de trabalho, né, financeira, econômica para todos. Pode montar uma micro agroindústria para voltar a captar o leite. O depósito pode servir como sacas de café, depósito de sacas de café para fazer um trabalho interestadual, possivelmente depois uma exportação, de acordo com a ESG, com sustentabilidade, como pede no agronegócio atualmente. Podemos aprimorar a questão do cacau, que eu acredito que a região está produzindo cacau aqui também. A gente pode vender o cacau em grão, não sei essa parte de beneficiamento do cacau, pode moer, fazer uma associação no interior de que produz e já vir com cacau puro, né? Ou fazer a mistura adequada de acordo com o técnico em agroindústria, uma pessoa responsável, um agrônomo talvez seja responsável por essa área, por esse trabalho, pode convidar, fazer parte do corpo também, assim, buscar uma junção de benefícios para esses cooperados, através de desconto, fazer a compra na própria cooperativa, através de pagamento, não sei, alimentício, fazer um acordo para voltar a funcionar, tá certo? E a resposta do seu Roberto lá não teve essa resposta, que o vereador iria estar presente na filmagem que ele ia fazer comigo para fazer a publicação na emissora. Aí ele falou comigo que se eu quisesse poderia ir lá, que ele estaria fazendo a filmagem e estar postando, dando a publicação na emissora. Fui lá, fiz a emissora, fui lá na emissora, 2 horas, 2h05, 2h07, alguma coisa assim, como ele falou, e falei praticamente a mesma coisa que eu estou conversando com vocês agora, né? Talvez de uma forma mais precisa em relação aos cotistas e aos herdeiros que estavam precisando, querem saber as informações pertinentes a eles. E ele falou comigo depois, me tratou um pouco meio estranho, de uma forma meia, acho que desprovida de ética em relação ao trabalho, como se fosse no caso um comunicador da emissora, né? Eu senti um pouco meio assim, não sei te explicar assim a palavra certa, mas assim, como se fosse utilizar o que ele quisesse, não o que eu falei. Não sei se ele queria fazer uma pressão em algum político, não sei se ele queria utilizar meu conteúdo para outros fins. Então é por isso que estou gravando esse vídeo e publicar para vocês. Não sei se ele publicou, falou que ia publicar um outro. Fui lá ontem, ele falou comigo que ia fazer uma publicação no YouTube, na rede social dele, mas não é esse o propósito meu. O meu propósito é colocar na emissora. Se precisar pagar, ele teria que me falar quanto ele cobraria, que eu ia procurar recurso para isso. É um vídeo de 30, 40 minutos, mas para o produtor rural, para os cooperados, para o pessoal do Vale de Jequitinhonha, para o pessoal de Pavão, da Águas Formosa, do Topázio, pessoas carentes, eu não acredito que vai ter coragem de cobrar um absurdo, né?
para isso. Teria que ser uma questão módica, uma prestação de serviço à comunidade de mineira, né? Do Nordeste de Minas. Porque isso aqui envolve economia não só familiar irrisória, uma economia pujante, porque pode atrair pessoas de Montes Claros, pode atrair pessoas do sul da Bahia, que é próximo daqui, Corumbau, Prado, Nova Viçosa, Alcobaça, né? Caravelas e assim por diante. O norte do Espírito Santo também, né? Poderia vir para cá, vir fazer pesquisa, vir fazer uma estrutura, trazer algumas coisas de lá, levar produtos daqui para eles, né? Através de uma cooperação mútua com esse pessoal interestadual. E então, eu não sei o porquê ele me tratou de uma forma estranha. Eu acredito que ele utilizou de uma forma equivocada, pejorativa do meu nome, de minha profissão, desdenhou de algumas coisas do meu currículo. Então é por isso que eu pedi até auxílio a uma pessoa para verificar se ele pode entregar na íntegra a minha gravação dentro do estúdio da rádio, da emissora de TV, né? Local, regional aqui de Teoflotone. Então eu não sei a amplitude até onde tem o alcance deles, né? Da emissora. Mas é uma emissora antiga aqui, acho que desde criança ela já existia lá no bairro Marajoara, né? E é assim a gente vai tentando entender o que está acontecendo com a nossa cidade, com a nossa região, se isso é uma questão programada por político ou até mesmo por pessoal da administração da cooperativa. Não sei se tem envolvimento do sindicato. Me disseram que é o mesmo presidente do sindicato dos produtores rurais de Teoflotone, é o mesmo da cooperativa daqui de leite, né? Não sei se é verdade. Já estou procurando saber, marcar uma reunião com ele também, mas eu não tive retorno. E não sei se é um... Como é que dá a pessoa que tem o mesmo nome? Esqueci, uma pessoa que tem o mesmo nome da outra, né? Homônimo, que seja isso, parecido com o dele, do presidente, porque aí pode ser algum parente, algum irmão, ou alguém próximo, né? Mas aí as pessoas, na hora de vai falar alguma coisa, dá o nome da pessoa equivocada, né? Às vezes tem sem maldade, mas aí, como as competências do trabalho são parecidas, então a pessoa que me deu a informação do presidente lá dos cooperados pode estar confusa, né? Pode ter uma divergência na informação. Então é isso, eu gostaria de colocar vocês a par dessa situação. Eu estou fazendo o possível para que as coisas sejam esclarecidas, que a gente recupere a autonomia desse trabalho para o povo mineiro, principalmente aqui do Nordeste de Minas. Vamos aguardar o que vai ocorrer de agora por diante e espero o seu apoio, sua solidariedade. Quem quiser fazer uma petição procurando saber a informação, ir no Ministério Público, ir lá na Imigrante para saber mais informação, me procurar de alguma maneira, pode enviar um e-mail, deixa um comentário e eu passo um e-mail para vocês, para a gente conversar de forma pública, né? Forma segura para ambos. E é isso, tá certo? Obrigado pela sua atenção, que Deus possa nos mudar nosso caráter para melhor e nos ensinar um caminho correto da verdade. Que tudo possa se esclarecer. Obrigado.